amadas irmãs, que o Divino Mestre Jesus, o portentoso farol de nossos roteiros iluminativos, possa nos envolver em suas emanações de sublime amor e inesgotável paz. E estando Jesus em jornada, adentrou em uma certa aldeia. E ali foi hospedado por uma certa mulher de nome Marta. Assim começa o relato do evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. O evangelista Lucas talvez seja o mais distinto dos 4 evangelistas, porque Lucas, ou Lucano, ele era de origem grega. Então ele era imbuído de toda uma cultura helenística. Ele que nasceu em Antioquia, filho de pais que eram escravos libertos, que serviam a um senhor romano, e que estudou medicina na escola de Alexandria, que era a escola mais considerada, mais conceituada da época. Ele que desde criança ansiava a servir o Deus desconhecido, do panteão romano, do panteão grego, que ele depois identificou ao encontrar com Paulo na pessoa de Jesus, e se tornou um servo fidedigno do projeto evangélico de Jesus para o mundo. Ele que foi amigo pessoal de Paulo e que, por orientação de Paulo, procurou Pedro, Maria de Nazaré, para saber dos relatos a respeito da vida de Jesus e nos trazer em seu evangelho. Então, o evangelho de Lucas talvez seja o evangelho mais isento de conceitos e princípios do judaísmo. Ele é um evangelho muito enxuto, muito sintético, muito objetivo, e a forma de Lucas colocar as coisas são bastante distinta dos demais evangelistas. E Lucas, ali no seu evangelho, ele diz que Jesus estava em jornada. Sabemos nós que essa jornada de Jesus se destinava a Jerusalém. Ele diz que ele adentra em uma certa aldeia. Não especifica qual aldeia, mas também sabemos que essa aldeia é Betânia, que é próxima a Jerusalém. E ali ele se hospeda na casa de uma certa mulher de nome Marta, que também sabemos, embora Lucas não especifique, sabemos que ela é irmã de Lázaro. O mesmo Lázaro que Jesus fez ressurgir dos mortos, entre aspas, grandes aspas, porque sabemos que Lázaro não se encontrava morto, mas dormindo num sono cataléptico, e que Jesus o trouxe de volta, e que esse mesmo Lázaro, sendo irmão de Marta e Maria, se fez grande amigo de Jesus, e sempre que Jesus jornadeava a Jerusalém, via de regra, parava em Betânia e ali se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E por que o evangelista Lucas não diz a casa de Lázaro? Porque provavelmente, segundo os estudos, Marta era viúva. Então, dela era a casa. Ela que havia assumido a responsabilidade da casa. Daí, Lucas dizer que ele se hospedou numa casa de uma certa mulher de nome Marta. Nós sabemos que todo o roteiro iluminativo do Evangelho de Jesus, ele tem que ser visto, estudado
à luz de uma profundidade maior. Porque sabemos que todo o Evangelho, ele é uma grande parábola. Nós temos que entender o Evangelho em suas questões mais profundas. Nós não devemos nunca ficar nas narrativas a nível de entendimento superficial. Honório Abreu dizia sempre que entre interpretar errado e não interpretar é preferível tentar interpretar. Porque o Evangelho, na verdade, ele é um grande código e que precisa que nós tenhamos as chaves para abrir esse código e extrair dele sublimes verdades. E nós sabemos que Jesus era feito a falar por parábolas. Como diz Jesus a seus discípulos, quando estes discípulos lhe perguntaram, estando em intimidade com ele, porque para eles, os discípulos, Jesus falava diretamente e com os outros falava em parábolas. E Jesus explicou que aqueles outros, tendo ouvidos de ouvir, não ouviam, e tendo olhos de ver, não viam. E por isso ele usava o recurso da parábola. Conta-nos uma história bastante significativa de que um dia um sábio encontrou em uma estrada que cruzava uma floresta uma bela moça que vinha toda nua e cheia de hematomas no corpo. E aquele bondoso sábio se compadeceu daquela mulher. E dela se aproximando, indagou o porquê de tantos hematomas no corpo, porquê de tanto sofrimento e tanta tristeza, e porquê andava ela nua pelos caminhos. E quem era ela? E ela se apresentou ao sábio e disse: eu sou a verdade. E o sábio perguntou então diz-me, por que desta tristeza volumosa? Ó bondoso sábio, é que em todas as aldeias e vilas que entro, as pessoas ou fogem de mim ou me apedrejam. Eu choco as pessoas. Eles não suportam olhar diretamente para mim. E o bondoso sábio virou para aquela moça a verdade e lhe ofertou um belo vestido. E sugeriu a ela que se vestisse com aquele vestido, porque a partir daquele momento ela poderia entrar em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias, que ela não seria molestada por ninguém e ninguém dela fugiria apavorado. Ela ficou muito contente, vestiu aquela roupa que cobriu a sua nudez e, ao se despedir do sábio, perguntou: poderias me dizer qual é o nome dessa bela vestimenta? E o sábio lhe respondeu: essa vestimenta se chama parábola. Então, uma vez que a verdade se veste da parábola, ela consegue chegar até as pessoas que ainda têm um nível de conhecimento insuficiente para as compreensões maiores, de forma a não chocá-las e de forma a dizer veladamente aquilo que talvez gerações ou encarnações futuras aquele mesmo ser vai conseguir entender. E Jesus, na sua mestria, usava isto. Então, toda vez que nós pegarmos um estudo do Evangelho de Jesus, que é o objetivo das nossas reuniões de quarta-feira, que esse aprofundamento doutrinário e evangélico espírita, nós temos que entender que o Evangelho ele tem profundidades
que exige de nós níveis conscienciais mais elevados para que nós possamos compreender. Então, voltando à narrativa de Lucas, no seu capítulo 10, versículos 38 a 42, ele assim se coloca falando sobre a visitação de Jesus a Marta e Maria. Diz eles que Jesus estava em jornada. Isso aí já é um símbolo muito interessante, porque em jornada estamos todos nós. E em jornada estava Jesus, porque ele estava numa missão suprema. Honório Abreu nos diz que a felicidade da jornada não é chegar em algum lugar, mas é transcorrer com segurança e grande paz o mesmo caminho. Então nós sabemos que a jornada é a condição de todo o espírito, porque aqui não é o lar definitivo de ninguém, e nós aqui estamos estagiando para a nossa evolução. Então, em qualquer circunstância que um ser encarnado esteja, ele está em jornada. Não pode ser diferente. E estando Jesus em jornada, adentrou numa vila, numa aldeia, e ali foi hospedada por uma mulher de nome Marta. E essa mulher possuía uma irmã que se chamava Maria. E essa irmã, Maria, arrojou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, enquanto Marta se preocupava em muito serviço, se distraía, segundo Lucas, em muito serviço. E vendo aquela situação, Marta se aproxima de Jesus e indaga a Jesus se ele não percebia que Maria lhe deixava servir sozinha. E admoesta Jesus a que intimasse Maria a que lhe ajudasse nas tarefas. Aí vem o grande ensinamento do Mestre. Porque o Mestre se vira para Marta e diz: Marta, Marta, te agitas e te impacientas com muitas coisas. Mas em verdade eu vos digo, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. E ele interrompe a narrativa de Lucas. Bom, o que é essa melhor parte? O que é essa única parte que não lhe pode ser tirada? Ou seja, a única coisa necessária. Jesus está dizendo claramente a Marta que se distraía em muito serviço. Porque se ele tivesse dito que ela se concentrava em muito serviço, talvez o enfoque de Jesus fosse diferente. Mas ela se distraía, ou seja, ela se perdia, ela não tinha nenhum foco. Ela estava absolvida em trabalhos periféricos e não percebia a grandiosidade do momento e nada desfrutava daquele serviço. Então nós vemos que Jesus, ele não está condenando o trabalho, ele está condenando, censurando, advertindo para a forma como nós trabalhamos, ou a forma da nossa atividade. E diz claramente que existe N atividades, existe N tipos de trabalho. Contudo, uma única coisa é necessária. Aí que está a chave. Que coisa é essa? O que é essa única coisa que é necessária? Que uma vez nós, estando no domínio dessa única coisa necessária,
tudo mais nos vem por acréscimo, como dizia Jesus. Busque o reino de Deus e sua justiça, que o tudo mais lhe virá de acréscimo. Então, essa única coisa necessária, nós percebemos que ela está ligada à essencialidade de nós termos em nossas vidas a absoluta certeza de que nós precisamos nos religar ao plano evolutivo, nos religar a Deus. Porque se nós observarmos, a nossa jornada no mundo físico quase sempre nos leva à desconexão com o plano divino. Porque nós nos distraímos, nós nos envolvemos com trabalhos, nos envolvemos com ilusões, com gozos pessoais, com ambições pessoais, com caprichos do nosso ego. E isso nos desliga, nos desconecta com a fonte de onde nós emanamos. Então, a única coisa necessária que Jesus estava falando para Marta, embora seja louvável o trabalho, é você estar em unidade de consciência com um plano evolutivo maior. Porque esse é o objetivo da encarnação. As outras coisas são coisas importantes também, mas não é a essencial. Então Jesus ali está falando do essencial e em decorrência da essência e também da essencialidade. Porque o que é o essencial? Essencial é aquilo, em primeiro momento, que se liga à essência. Então, para começo de conversa, se nós não conhecemos a nossa essência, nós não podemos conhecer o que é essencial. Nós vamos nos perder no supérfluo. Porque aquele que não sabe da sua essência, ele não pode detectar o que é essencial. Ele vai girar em torno de 1000 projetos que não o levarão a lugar nenhum. Porque ele não conhece a essência. Então, como nós conhecemos a essência? Através do autoconhecimento. Da percepção de quem somos em essência, não do que aquilo que aparentamos ser. Porque aqui nós estamos muita coisa. Nós estamos filho de fulano de tal, nós estamos sob um nome tal, nós estamos sob a profissão tal, mas isso tudo é transitório. Mas quem nós somos em essência? Então a percepção daquilo que somos em essência, do espírito imortal que somos, ou como diz a doutrina espírita, a percepção de onde viemos, a natureza que possuímos e para onde iremos, isso faz toda a diferença. Porque não mais seremos seres que dormem, que vivem o aspecto da ilusão, mas seremos seres despertos, porque conhecemos a nossa essência. E se conhecemos a essência, vamos buscar o que é essencial. E o que é essencial? É aquilo que não se pode perder. É aquilo que não é perecível. Porque tudo que hoje está e amanhã não mais está, é transitório. Isso não é essencial. Então, ter muitos bens na terra é essencial? É transitório. Porque hoje você os tem, amanhã você os perde. Ter um corpo físico é essencial? É transitório. Porque todos nós sabemos, querendo ou não, que vamos ter que abdicar desse invólucro carnal. Que aquilo que os homens chamam de morte vai nos visitar.
e vai nos arrebatar desse veículo físico. Então, este corpo físico, que às vezes nós cuidamos de forma exagerada, de forma vaidosa, é essencial? Não, é transitório. Todos esses valores que nós acumulamos, que diz respeito à nossa vaidade, de nos sentirmos isto ou aquilo, de achar que somos algo por possuir algo, ou por ter certos títulos que os homens muito valorizam, isso é essencial? Não, porque isso também vai passar. Isso é transitório. Então, o que é o essencial? Essencial é a sabedoria de conseguir perceber o que é aquilo que não é sujeito à extinção. E o que é a única coisa que não pode ser extinta, que não é transitória? O princípio inteligente que somos. Porque espírito é sinônimo de princípio inteligente. Tanto que Kardec pergunta, o que é o espírito? Princípio inteligente. E somos princípios inteligentes em demanda do princípio material. Porque sabemos que os elementos gerais do universo, ali estão princípio inteligente e princípio material. Acima deles, Deus, e entre eles, o fluido cósmico universal, conforme a questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, se nós raciocinamos que esse ser inteligente, que nós podemos traduzir por consciência, o princípio consciencial, é realmente o essencial, porque traduz a nossa essência, nós podemos viver da essencialidade. E o que é viver da essencialidade? É viver em consonância com os princípios que levam ao engrandecimento, ao florescimento dessa essência. Aí nós já caímos na questão dos princípios morais que nos norteiam. O que engrandece o nosso espírito e o que o degrada. Se somos lúcidos disso e temos o livre-arbítrio, nós optaremos naturalmente por aquilo que nos eleva. Então, naquela cena que nós vemos ali, de duas mulheres próximas a Jesus, uma provavelmente com uma vassoura na mão, varrendo casa, servindo mesa, intranquila, agitada, distraída, e outra que, ao perceber a luz corporificada que veio ao mundo, a luz magna que desceu a esse planeta, o diretor espiritual do nosso orbe, ali à sua frente, ela percebe que tudo mais não é essencial. Que o essencial é colocar seu foco em Jesus. E ela se joga aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Ela abandona tudo mais. E essa visão que nos traz essa narrativa, ela é muito rica. Ela é muito rica, porque Jesus está dizendo claramente, nós não censuramos o trabalho. O trabalho é importante. Mas nós precisamos entender que qualidade de trabalho estamos praticando. E para qual fim. E o que é prioridade em nossas vidas? Porque Jesus está falando de prioridade. É por não conhecer as prioridades que nós nos perdemos em muitos objetivos fúteis. Porque não elegemos prioridades. E Jesus é muito claro quando ele diz, por exemplo, que para nós interessante é que não acumulemos tesouros na terra, pois os vermes e a ferrugem os consomem,
Os ladrões desenterram e roubam. Antes, cultivem tesouros no céu, que a ferrugem nem os vermes podem consumir. Porquanto, conclui Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Veja a preciosidade disso. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estava o tesouro de Marta? Nas atividades externas. Onde estava o tesouro de Maria? Nas atividades internas, na percepção interna. Então, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Lembrando sempre que, para os hebreus, naquele tempo, eles tinham o coração como sinônimo não só da regência do sentimento, mas também da consciência. Então, toda vez que se fala em coração no Evangelho, está falando de nível consciencial. Está se falando de consciência. Então, é muito claro a distinção entre uma coisa e outra. Naquele momento sublime, aquelas duas pessoas, como diz Martins Peralva, Marta e Maria são níveis conscienciais presentes em cada um de nós. Todos nós temos Marta e Maria em nosso ser. Uma hora evidenciamos uma, outra hora evidenciamos outra. Então nós caímos numa reflexão que nos leva a analisar as polaridades. Porque nós vivemos no mundo dual, claro, escuro, noite, dia, alto, baixo, alegria, tristeza. É próprio da manifestação física, material, em mundos materiais, o princípio dual, a polaridade. Nós estamos sempre polarizando. E tem pessoas que vivem de polaridades, são extremistas. Ou estão em picos de euforia ou em abismos de depressão. Ou querem comprar o mundo todo ou querem renunciar a tudo. Sempre indo aos extremos. Ou ama desesperadamente algo ou repudia aquele algo no momento futuro. Então nós somos mentalidades ligadas às polaridades em aspecto de extremismo. E o convite que uma educação de consciência nos alerta é que nós temos que buscar o equilíbrio. Nem tanto Marta, nem tanto Maria. As duas coisas são importantes. Antes de Jesus vir a este mundo, nesse projeto encarnatório dele, que nós sabemos que demorou mais de 2000 anos para se concretizar, que ele foi diminuindo a sua vibração para conseguir adentrar num mundo tão denso, tão físico, ele que era um espírito de alta estatura, de vibrações espirituais sutilíssimas, para vir habitar num mundo tão grosseiro. Nós sabemos que essa vinda de Jesus foi preconizada ou foi antecedida por outros mensageiros. E todos eles sobre a égide de Jesus, porque ele é o governador espiritual do planeta. Nada passa ou entra nesse planeta que não passe por Jesus. Por isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque tudo nesse planeta é envolvido pela consciência crística, que ele preside. Então nós tivemos, antes de Jesus, um enviado dessa hierarquia que governa o nosso orbe, que encarnou na Índia 650 anos antes do Cristo,
numa cidade chamada Kapilavastu, no reino de Sakya. É por isso que ele veio a ser conhecido como Buda Sakyamuni. Muni significa sábio, o sábio do reino dos Sakyas. E a história de Buda é justamente a busca desse equilíbrio entre essas extremidades, entre esses polos extremos. Porque Buda, quando nasceu, um sábio veio visitar, que o pai dele era um rei, era o rei do reino dos Sakyas, né? Chamava-se Suddhodana, e esse sábio preconizou que Buda, Siddhartha Gautama era o nome dele, seria alguém extremamente poderoso, ou para a conquista do mundo ou para a renúncia do mundo. E o pai dele, Suddhodana, com medo que ele se tornasse um asceta, um renunciado, passa a envolvê-lo com todo o prazer do mundo, com toda a riqueza, e prende o jovem Siddhartha Gautama em um castelo onde não entrava doença, pessoas velhas, nada de feio, nada de mal, para que ele se isolasse do mundo. Mas um dia ele se retira e vai visitar o mundo. E ao entrar em contato com a doença, com a decrepitude, com a velhice e com o sofrimento, ele toma um choque. E ele que já havia se casado, ele tinha casado com a princesa Yasodhara, e já tinha um filho, que era o Rahula, que depois viria a ser discípulo dele, ele decide então abandonar o palácio em Kapilavastu e ir para as florestas praticar austeridade espiritual. Então veja bem, ele sai de um extremo, todo o conforto e todo o prazer do mundo, e se joga no outro extremo. Entende? São as atitudes antipodais, são as polaridades. E ele vai viver uma vida ascética, austeridade profunda. Dizem que Buda comia 1 grão de arroz por dia. Vivia em completa meditação, praticando austeridades físicas, aviltando o próprio corpo. E depois de muitos anos assim, ele percebe que isso não leva a lugar nenhum. Que isso, na verdade, esse castigo sobre o corpo, só leva ao entorpecimento do espírito, mas não à iluminação. E ele então, ele decide procurar o caminho do meio. Aí ele abandona aquela vida, se dirige para uma região ali da Índia, né, que se chama Bodh Gaya, e ali debaixo de uma árvore, de uma figueira, que tinha o nome de Bodhi, que é consciência, ele atinge a iluminação pelo caminho do meio. E depois ele leva toda uma vida ensinando justamente isso, a que nós evitemos os extremos, que o caminho da sabedoria é o caminho do meio. É equilibrar essas forças antipodais, esses polos extremos que querem governar a nossa vida. Então, pegando a sabedoria desse mensageiro de Jesus, porque nós temos que entender tudo o que o budismo pregou em termos de sabedoria, foi ministrado por Jesus. Nós temos que ter um nível de consciência mais elástico. Nós não podemos viver em currais conceituais, em currais ideológicos de achar que só o que está dentro da doutrina espírita é verdade. Isso seria muito pobre. Na verdade, a luz do Cristo se expande pelo planeta todo, em mensageiros diferentes, em regiões diferentes, sob circunstâncias diferentes, para pessoas diferentes. Então, o ensinamento, a sabedoria budista se aplica muito bem nessa passagem de Jesus. Porque é evitar os extremos. Porque se você se você migra para um extremo de uma atividade compulsiva, você cai naquilo que é chamado de ativismo. Você começa a ter atividade externa, compulsiva, sem conseguir controlar.
Você não consegue sequer descansar. E isso é muito comum hoje em dia. Ou então você migra para um outro polo oposto, que fizeram muitos daqueles que queriam buscar por Deus, que é o estágio contemplativo inútil. De nada fazer, de viver uma vida meramente contemplativa, sem ação nenhuma. Que é outro extremo. E ali Marta e Maria simbolizam mais ou menos estas coisas. Maria, o estado contemplativo, inativo. Marta, o estado do ativismo. Ativismo e estagnação. Polos opostos, mas de um só princípio. Então, o convite que se faz é que nós possamos, sim, sermos Martas, mas Martas com consciências marianas, e sermos Maria, mas Marias com consciências martianas. Sábio é aquele que consegue no trabalho ter repouso e no repouso ter trabalho, que consegue comungar esses dois princípios. Isso é de uma sabedoria profunda. Dizem que um instrutor espiritual pegou seu pupilo, aquele a quem ele instruía, e o levou para uma visitação ao umbral. Nós sabemos que o umbral é uma região que é alimentada, literalmente, por nossas emanações mentais e sentimentais. Ele é feito de matéria fluídica, que é a consubstanciação de todos os sentimentos e pensamentos malsãs, desequilibrados, emanados, não só pelos desencarnados, mas também por nós encarnados. Então, toda vez que nós pensamos equivocadamente, sentimos equivocadamente, tenhamos certeza que estamos alimentando essa região. Então, em visita a essa região, que é o umbral, ele ali chegando numa planície muito sombria, como naturalmente é o umbral, ele viu uma cena insólita. Ali estavam duas pessoas. Uma, claro, trata-se de um espírito, uma consciência não corpórea, uma consciência que está na erraticidade com seu corpo perispiritual. Um está rodando uma espécie de engrenagem, uma roda, uma engrenagem, uma espécie de moinho, compulsivamente. Ele percebe que aquele espírito está fadigado, mas mesmo fadigado ele não consegue parar de girar a roda. E quando ele para de girar por alguns momentos, ele cai em dor moral, em padecimento, em angústia profunda e rapidamente se lança a girar novamente. Não suporta mais o cansaço de estar girando, mas também não consegue parar de girar aquela roda. Isso é um dos espíritos que ele ali viu. E o outro estava sentado numa pedra, exatamente em frente àquele que rodava a roda, apenas olhando, tão absorvido que ele não conseguia sequer olhar para o lado. E nada fazia. E esse estudante dos princípios espirituais pergunta ao benfeitor o que significava aquela cena. E ele explicou: o que roda a roda foi uma pessoa que em sua vida
carnal aqui no planeta, ele sofria justamente desse ativismo compulsivo. Ele só queria fazer, mas nunca se permitiu conhecer. Nunca se permitiu a autorreflexão. Nunca se permitiu momentos de silêncio e introspecção contemplativa. Ele só queria fazer e acumular, fazer e acumular. Então, obviamente, quando ele se transpôs para o mundo espiritual, todo esse padrão de conduta psíquico arraigado ali se materializou daquela forma. Bom, isso parece bastante óbvio, mas e o outro? Por que o outro fica ali olhando e não consegue sair? É que o outro teve uma vida em outra polaridade. Ele foi voluntariamente um inútil. Ele nada quis fazer. Ele foi um preguiçoso ao extremo. E agora aqui na erraticidade inferior, ele fica eternamente olhando alguém trabalhando e não consegue sequer virar o olho. Tamanha a apatia que o envolve. Olhando vazio. Olhando vazio. Então, isso são exemplos desses extremismos que nós costumamos viver, que nos tira do ponto de equilíbrio. Há casas espíritas que entram em processo de ativismo. Só querem realizar atividades externas. Mesmo que o assistencialismo venha a ser alguma coisa de boa, de positivo, porque educa para a caridade. Mas esquece do fundamental. Que a doutrina espírita veio para iluminar consciências. Mais do que tudo. Isso é essencial. Então nós temos muitas casas espíritas martianas, quando deveriam ser primeiro marianas, e consubstanciado pelas atitudes martianas. Esse é um roteiro que nós tínhamos que ter cuidado, porque uma vez adotando esses critérios, nós não fugiremos da essencialidade. Qual que é a essencialidade da doutrina espírita? É a caridade iluminativa. Sem dúvida nenhuma. Se nós pudermos estabelecer a caridade iluminativa e fazer todo um trabalho de assistencialismo, façamos, porque isso é importante. Mas se o trabalho de assistencialismo está obstruindo o trabalho da caridade iluminativa, como nos disse o Paulo, que lá na cidade dele tem uma casa espírita que faz tudo. Aula de informática, tudo. Aula de balé, tudo. E tem um diazinho da semana que eles tiram os apetrechos de uma sala, põem uma meia dúzia de cadeira para fazer uma palestrinha de meia hora. É preciso que a gente entenda essas coisas. Qual que é a essência da doutrina espírita? Se nós sabemos qual é a essência da doutrina espírita, sabemos o que é essencial para ela. E se sabemos o que é essencial, poderemos viver e aplicar a doutrina espírita em sua essencialidade. E isso não pode ser distraído. No livro O Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Kardec ele vai falar da doutrina. E na segunda parte, os exemplos. Ou seja, na primeira parte ele vai fazer toda uma externação, toda uma abordagem filosófica sobre a doutrina espírita. E na segunda ele fala dos exemplos. Então, quando ele traz os exemplos, que é a segunda parte, ele ali vai colocando exemplificações de espíritos felizes, depois espíritos em condições medianas, depois espíritos sofredores, depois os suicidas, depois criminosos arrependidos,
depois espíritos endurecidos, e finalmente ele fala no último capítulo da expiação terrestre. Essa é a segunda parte do céu e inferno. Então, naquele tomo, que é o capítulo 7, que ele fala dos espíritos endurecidos, há ali uma mensagem que foi colhida em Bordeaux em 1862, de uma senhora que se chama Angélie, e que é extremamente ilustrativa. Tanto que Kardec coloca o título como Angélie, uma nulidade terrestre. Essa comunicação, esse espírito que vem se comunicar, ele diz, essa senhora Angélie, que ela sofre muito. E aí o instrutor pergunta se ela sofre por questões físicas. Ela diz que não, que ela não tem esse sofrimento de natureza física, que falta a ela a paz. E ele tenta chegar a entender o que ela quer dizer por essa ausência de paz, que é a fonte do seu sofrimento. E percebe que ela sente um vazio e um tédio inesgotável. Um vazio. É como se viver num lugar que não há objetivo, não há rumo, não há norte. E é isso que ela sentia. E isso para ela é uma fonte de padecimento terrível. Então os instrutores que estão ali, os dialogadores que estão ali, recebendo aquele comunicado, indagam a ela o que foi ela na vida antes da sua erraticidade, na vida física. E ela falou claramente que na juventude se divertia e na idade adulta se entediava. Que ela voluntariamente levou uma vida de nulidade. E eles ainda perguntam, mas você não tinha família? Eu tinha marido e filhos, mas não cuidei nem do marido nem dos filhos, porque me entediava. Aí, por conclusão, eles solicitam que ela entre em estado de oração para melhorar a sua condição de padecimento, de sofrimento. E é fantástico que ela se recusa, fala, não. Mas por que não? Nós oramos com você. Não. Mas por quê? Porque cansa. Então ali nós temos um exemplo muito claro de como esse caráter de inutilidade, de voluntariamente se dedicar à futilidade na vida corpórea, compromete todo o nosso projeto pós-mortem, ou a nossa vida na vida futura, que é espiritual. Na sequência dessa comunicação do espírito Angélie, há ali também um outro espírito em iguais condições, semelhantes condições, que ali Kardec não coloca o nome desse espírito, mas diz que é um espírito aborrecido. E ele narra que ficou, já está há 180 anos na erraticidade, 180 anos, não fazendo nada, sem objetivo. Ele diz, eu vago por aí, numa dor enorme, porque é um vazio. Nada de diferente, tudo a mesma coisa. Vocês entendem o tamanho do sofrimento para um espírito vivenciar isso? Pior que se houvesse pelo menos o sono para o espírito, para ele dormir, mas nem o sono, nem o lenitivo do sono, porque nós sabemos que sono é uma coisa orgânica, biológica. O espírito não necessita de dormir. O espírito é consciência é ininterrupta. E você está numa consciência ininterrupta, nesse estado de vazio absoluto. Isso deve ser um sofrimento enorme. Sem objetivo nenhum. Nada, contra nada. Nenhum.
Porque foram pessoas que não entenderam aquilo que Kardec coloca no Livro dos Espíritos como a lei de trabalho. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, Kardec vai falar das causas primárias. Na segunda parte, ele vai falar do mundo dos espíritos. O mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Na terceira parte, ele fala das leis morais. E na quarta e última parte, ele fala das esperanças e dos consolos. E das consolações. Então, na terceira parte, o terceiro capítulo, ele vai falar da lei do trabalho, que é a questão do nosso foco. Porque Marta se envolvia em excessivo trabalho. Então, Kardec, na questão 674, ele vai perguntar justamente isso. É o trabalho, a necessidade do trabalho, é uma lei da natureza? Quando Kardec pergunta isso, implicitamente ele está querendo dizer o quê? Se o trabalho é uma lei da natureza, nós somos compelidos ao trabalho. E se nós transgredimos a esse princípio, nós acarretamos sofrimentos para nós. O que ele queria dizer, perguntar, era mais ou menos o seguinte: o trabalho é facultativo ou é uma obrigação para o ser? É isso que ele queria perguntar. E os espíritos são muito claros. Eles falam: o trabalho é uma lei da natureza. Daí a sua necessidade. E completando o raciocínio, os espíritos, os mentores planetários vão concluir que, mas, via de regra, os homens trabalham mais do que precisa, porque querem angariar gozos e prazeres desnecessários. Mas que o trabalho é uma necessidade. Então, se o trabalho é uma lei, compele ao homem trabalhar. Esse é o raciocínio do Livro dos Espíritos. Na questão 675, que é a sequente, Kardec faz uma pergunta estratégica novamente. E pergunta aos mentores planetários, aos espíritos da codificação: se nós podemos entender trabalho apenas pelas atividades materiais. E os espíritos dizem: não. Obviamente que não. Porque assim como o corpo trabalha, o espírito também trabalha. E, em suma, tudo aquilo que é atividade útil é trabalho. Então, trabalho não é somente aquilo que nós produzimos materialmente, como nós temos costume de pensar. Atividade intelectual é trabalho? É. Você está pensando em coisas elevadas é trabalho? É. Porque o trabalho é tudo aquilo que é uma atividade que concerne ao desenvolvimento do ser. Então, desenvolvimento intelectual é trabalho, porque o espírito, ele só age materialmente quando ele está circunstancialmente na matéria. Fora da matéria, como obram os espíritos? Pelo pensamento. Eles não têm outra ferramenta de obrar que não o pensamento. Então, nós precisamos aí começar a distinguir uma coisa de outra. O que é atividade material, o que é atividade espiritual. Porque são coisas, embora complementares, distintas. Bastante distintas. E, finalmente, na questão 676, Kardec pergunta por que Deus compele o homem ao trabalho. Que obriga o homem ao trabalho. E os espíritos vão dizer que isso ocorre em consequência da sua natureza corpórea. Ou seja, nós só temos trabalho material
quando encarnados, quando necessitamos de obrar na matéria. E eles vão concluir o porquê disso. Porque o trabalho é tanto uma expiação, como é uma atividade necessária para o avanço da inteligência. Ou seja, quando nós lidamos com a matéria bruta do mundo, nós estamos avançando em inteligência. Nós estamos lapidando aquilo que é a única coisa necessária, a essencialidade, que é o princípio inteligente. Por isso que nós somos colocados em mundos materiais. Para que, ao avançarmos intelectualmente, ao crescermos em inteligência e moralidade, nós também possamos contribuir com a obra geral do universo. Que isso é a questão 558 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, lá no capítulo 10, da segunda parte, que é justamente das missões e ocupações dos Espíritos, nessa questão 558, ele vai perguntar justamente sobre isso. O que compete aos Espíritos fazer? Quais as ocupações dos Espíritos? Nós já estamos falando de espírito, não de corporificação. Ou seja, espíritos nós vamos entender como aqueles que já estão libertos da condição carnal. E vamos chamar de alma, se pudermos, para ser mais didáticos, aqueles que estão ainda presos a um veículo carnal. Então ali, Kardec vai indagar sobre essas ocupações e vai receber dos instrutores planetários a informação de que os espíritos obram sempre, incessantemente, que não há situação em que os espíritos não estejam em atividade. E ele indaga, por quê? Porque eles são os executantes da vontade de Deus, cujos ministros eles são. Questão 558. Quer dizer, nós somos os ministros de Deus. Deus, para obrar, ele usa os princípios inteligentes individualizados que somos nós, em toda a criação, todo o tempo. Então essa visão teológica de Deus ser um Senhor absoluto lá no alto, que governa o universo sozinho, é totalmente equivocada. Deus não obra, Deus faz obrar. Se nós pegarmos lá os primeiros versículos da Gênesis, Bereshit bara Elohim, a tradução totalmente equivocada diz, no princípio Deus criou. É totalmente equivocado. Quem conhece hebraico sabe que isso aí está errado. Mas só como eles não conseguiram entender, eles traduziram assim. Porque a tradução literal disso é Bereshit bara Elohim. No princípio, os deuses criam. Não é criaram, é criam. Presente contínuo. Os deuses, porque Elohim é plural de Eloi. Eloi é Deus, Elohim é deuses. Como você sai de uma sinuca dessa? Como você começa uma Bíblia traduzindo, no princípio os deuses criam, os Elohims criam? Só a mentalidade espírita explica. Porque os Elohims são os espíritos puros de Deus, que são convocados por Ele para criar, para ser co-criadores do universo, para colaborar com o plano divino. Então essa é sempre a missão e o trabalho dos espíritos. Não existe inatividade para o espírito. Não existe. Aí esses irmãos estão nessa dormência e se sentem mal por isso, que eles estão fora. Eles estão violando uma lei. Violando. Você tem liberdade para violar uma lei. Mas você terá que assumir as consequências dessa violação. Se você entende que o trabalho é uma lei, se você viola essa lei, você é livre para fazer. Mas
você não pode fugir das consequências. O excesso ou a falta fica no meio. Você não pode fugir. É aí que entra a questão, qual que é o trabalho necessário? O que é o verdadeiro trabalho? Entende? Porque o verdadeiro trabalho começa quando nós renunciamos ao fruto do trabalho, por paradoxal que seja. Porque todo trabalho que nós fazemos para benefício egoístico não é verdadeiro trabalho. Olha que paradoxo. O Bhagavad Gita, que é a canção do Divino Mestre, né, que é um livro hindu, belíssimo, que todo espírita devia estudar, no capítulo 3 ele vai falar da Karma Yoga. Karma Yoga é a yoga da atividade, que é justamente isso que nós estamos falando. E tem uma passagem lá que Krishna, ao instruir Arjuna durante a batalha de Kurukshetra, ele diz claramente para Arjuna, olha que bonito isso, toda atividade que não seja uma oferenda ao Senhor Supremo do Universo resulta em escravidão. Isso aí podia estar dentro da doutrina espírita. Mas está. Está, em outras palavras. Em outras palavras. Está dentro da doutrina espírita. Em outras palavras. Olha que bonito isso. Toda atividade que não seja uma oferenda ao Senhor Supremo do Universo resulta em escravidão. Eu não vou saber te falar em espíritas, mas está em servir o Evangelho quando fala de servir a Deus e servir o mamão. Posso fazer o que Sim. não vou saber dizer espíritas. Exatamente. Quanto Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou afeiçoará aquele em detrimento do outro. E ele conclui, ninguém pode servir a Deus e a mamão. Ou seja, ou você serve uma coisa ou você serve a outra. Não dá para conciliar. A própria origem da palavra trabalho, que a gente trabalho, que é a estrutura, né? Ela já remete você a uma ideia harmônica. Sim. De que é uma forma de sacrifício, de castigo, e não um princípio de transformação e criação através das energias espirituais. Mário Sérgio Cortella tem um livro que fala sobre isso, a diferença entre trabalho, o conceito de trabalho, tortura, e a raiz saxônica, que é o worker. E o worker é construtor. E nas traduções, o worker tem uma ligação direta com a divindade. Então, isso é legal, né? Bonito. O latino que a gente herdou a palavra que sim, que está com a conotação de tortura, sacrifício. Já o outro não. O outro já é de construção, de arquitetura sublime. Isso, exatamente. Quando a gente vai na etimologia, a gente percebe muitas coisas, né? Percebe muitas coisas. Então, esgotando o nosso tempo, que nós já transpomos a ele, em síntese, dentro dessa narrativa da visita de Jesus a Marta e Maria, que para nós é um simbolismo, que tem chaves que nós precisamos decodificar, né? Nós temos que perceber o que é essa única coisa necessária que Jesus fala, que Marta se ocupa em muitas coisas inúteis e esquece da única que é necessária, que Maria optou por essa única coisa necessária e que essa parte não lhe pode ser tirada. Isso exige de nós perceber do que ele está falando. E também essa conclusão de percebermos que Marta e Maria são arquétipos, são elementos conscienciais presentes em cada um de nós. Que nós temos porções Martas e porções Marias. E que o caminho seguro e sábio sempre será a conjugação para termos atitudes de uma Marta mariana e de uma Maria martiana, equilibrando essas forças que são a força
do trabalho, a força da ação, com a outra força que é a força da contemplação, que é a força do repouso, do recolhimento. Contemplação iluminativa. Iluminativa, não ociosa. Porque a ociosidade é para o espírito um veneno, né, que destrói realmente toda a sua capacidade. Então, isto posto, nós encerramos aqui o nosso colóquio, desejando a todos muita paz, que o Divino Mestre continue a nos envolver e nos conduzir nesse trabalho que nós estamos fazendo. Todos são chamados a participar, e nesses minutinhos finais nós vamos deixar umas considerações suplementares com o João e o Quinzinho, que eles sempre trazem alguma coisa para nos oferecer. Eu tenho uma pergunta para fazer que sugestão, eu prestando atenção, acabei que eu vou conferir. Você usou um termo interessantíssimo para fazer um contraponto da inutilidade contemplativa. Você usou ativismo compulsivo. Obrigado. Ativismo compulsivo. Né? Porque, na verdade, João, se nós formos perceber, todo mundo tem que trabalhar. Porque ficar sem trabalho dá mais trabalho do que trabalhar. É mais difícil ficar sem fazer nada do que fazer algo. A pessoa que quer se manter ociosa, voluntariamente inútil, exige dela uma energia tão grande que mais fácil seria para ela estar trabalhando. Seria mais repousante estar trabalhando do que se manter naquele estado de ociosidade, que gera o tédio, que gera uma angústia incontornável. Essa angústia do tédio é incontornável, que é o sofrimento de muitos espíritos. Então isso nós temos que saber, que todo espírito, pela lei de trabalho, é compelido à ação. É da natureza do espírito a ação, porque o universo é movimento. Não há como você ir contra essa corrente. Quer você queira ou não, você vai ter que agir. Então, se tem que agir, haja para os fins certos, da forma certa, com os critérios certos. Que é o grande desafio, que é buscar essa essencialidade. O que realmente é essencial. E agir ali. Porque realmente nós vamos servir a Mamon ou a Deus, uma coisa ou outra. Vou contar uma historinha rapidinho. Um homem, ele entrou em estado de sono e ali ele teve um sonho. E ele sonhou que ele estava numa região, que provavelmente é uma região espiritual, e havia uma grande fila. E nessa fila todo mundo vinha com sua carteirinha de trabalho. E ele automaticamente entrou na fila também. E foram andando, e ele via que alguns poucos tomavam o caminho da esquerda, que era ascensional, que ia para o alto, e a maioria passava pelo portão e descia para um vale, embaixo. E ele foi, até que chegou a vez dele. Aí quando ele chegou a vez dele, o homem que cuidava dessas captações, dessas forças de trabalho, explicou para ele que na verdade todo mundo tem que trabalhar. Não tem como fugir disso. Mas você pode escolher. Aí ele mostrou 2 portões. No portão estava a sigla PEU e na outra PEI. Você apresenta a sua carteira de trabalho e escolhe qual que você quer trabalhar. Aí ele perguntou, mas qual que é a diferença? Qual que é um, qual que é outro? O PEU você vai trabalhar por princípio espiritual universal. Ou melhor, você vai trabalhar para o princípio evolutivo universal. E o outro, o P? Você vai trabalhar para o princípio estacionário ilusório. E a maioria das pessoas escolhia o da direita. Então isso é muito ilustrativo. Bota lá e bota estrega. Porque nós somos compelidos ao trabalho. Agora, nós vamos trabalhar para o plano evolutivo, que é servir a Deus. Que isso nós, na verdade, trabalhamos para nós mesmos, porque quando trabalhamos para o plano evolutivo, servindo a Deus, nós servimos a nós mesmos, porque nós é que vamos evoluir. Ou então nós vamos trabalhar para o plano estacionário,
ilusório. Ou seja, vão ficar dando voltas e voltas, encarnações e mais encarnações, sem ir a lugar nenhum. Aderido a um monte de futilidade, um monte de inutilidade, que não tem propósito espiritual. E é exatamente isso. E todos nós somos convidados a fazer essa escolha. Chegamos com a carteirinha de trabalho e vai escolher lá ou aqui, porque nós vamos trabalhar. Não existe inutilidade para o espírito. Não existe zona de ociosidade. Não existe. Por isso que dá tédio, dá desespero, as pessoas ficam mal, não sabem por quê. Sim. Um dos maiores tormentos para nós, na condição de encarnados e também desencarnados, é o tédio. Porque o tédio vem justamente porque nós não conseguimos eleger objetivos na nossa vida. Vivendo a inutilidade. O tédio é um negócio muito sério. Quanta gente está aí sentado em frente da televisão, vendo novela das 7, das 8, das 9, morrendo de tédio. Morrendo de tédio. De tédio, porque é um sofrimento o tédio. Morrendo de tédio. É um sofrimento. Por quê? Porque não percebe. Não precisa ir muito longe, não. Uma das primeiras descobertas de neurofisiologia do nosso século moderno, e uma das primeiras, por antiguidade, uma das primeiras, é quando descobriram que a pessoa, quando ela é colocada em reclusão, ela simplesmente para de fabricar serotonina e automaticamente o cérebro programa o corpo para morrer mais rápido. Sim. Que reflete na nossa fisiologia diretamente. É uma forma do espírito ser libertado. Sim. Eu não tinha pensado nisso, é uma claro. De ser libertado. Se o perispírito é o modelo bioplasmático do corpo, ele é que manda os impulsos. Se o espírito se vê numa situação onde não é possível avançar, o que ele vai fazer? Vai resgatar. Ele vai resgatar. Ele vai retirar o espírito desse corpo para poder lhe proporcionar liberdade. É uma defesa. É uma defesa espiritual. Deixa eu te perguntar uma coisa só de curiosidade. Claro. Você falou sobre a mensagem cidade, muito bem lembrado no texto, e me surgiu uma dúvida. Lao Tse tinha exatamente, a China tinha exatamente a mesma mensagem, eu só não consegui lembrar se ele era anterior ou posterior à Buda. É quase que contemporâneo. É contemporâneo, né? Eu fiquei nessa dúvida. Então você vê como que em menos de 1000 anos, são 3 áreas diferentes, importantíssimas no momento histórico do planeta. Sim, Índia, China, que são os mais populosos, e o Oriente é o triângulo. Se você pegar e faz um triângulo, a versão usa certinho. Porque isso foi planejado, isso não foi casual. Jesus sabe quem mandou e por que mandou e para onde mandou. E o taoísmo, na China, tem uma coisa fantástica que chama Wu Wei, ou Wu Wei, que é a ação pela não ação, que é todo esse princípio que nós estamos falando. Se você estudar o taoísmo, você vai ver lá, aquele que conhece o Tao, ele se move sem se mover. Conhece o mundo inteiro sem sair da própria casa. Olha só. A primeira frase do Lao Tse é sensacional. Antes de conhecer o Tao, para mim os rios eram somente rios e as montanhas eram somente montanhas. Depois que eu conheci o Tao, deixaram de ser rios, ali entra pela contemplação. Depois que eu entendi o Tao, eles voltaram a ser rio e as montanhas voltaram a ser montanhas. Isso para mim foi uma das frases mais geniais que eu vi. Sim, que aí volta ao princípio da naturalidade. O Tao fala assim, que não, a diferença do sábio e do tolo é quase nenhuma. Entende? Porque os extremos se tocam. Se você olhar um sábio e um tolo, você vai quase que confundir um com o outro. Mas a diferença é que o sábio está em estado de inocência e o tolo de ignorância. E no meio dos dois extremos estamos nós, dando braçada no mundo, sem objetivo nenhum, rodando, sem objetivo. Outra frase nossa que ilustra bem isso, principalmente o princípio do caminho do meio, ela faz em da água, né? A sabedoria suprema vem da água, que desce dos montes e todos alimenta sem nada pedir para si mesmo. Desce do tal é a água da chuva desce pela montanha, não pelo caminho mais reto, mas pelo caminho mais suave e alimenta tudo sem comprar nada. A frase da água dependendo de você que ilustra bem isso. Pois é, por exemplo, essas coisas. Por que os espíritas não estudam o Bhagavad Gita, não estudam o livro do Tao? Entende? Ortodoxia. Então nós temos que vigiar também disso.
Porque está se criando uma ortodoxia espírita, um dogma espírita, um librório proibitório, um index espírita. Você não pode ler isso. Entende? Isso é muito pernicioso. Porque Kardec dizia. Porque Kardec dizia: o estudo dos espíritos é universal. Se é universal, significa não tem fronteira, não tem porteira, não pode ser guardado numa caixa fechada. Não é verdade? Então por que estão fazendo isso? Não me pergunte agora. Uma coisa tem que ser levada em consideração, outras coisas. Essa aí tem que ser levada em consideração. O próprio Kardec deixou bem claro. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta moral e talvez o livro máximo do Espiritismo. Ele já começa introduzindo o conceito do Espiritismo, fazendo menção a Platão e Sócrates. Sim. Daí ele já quebra qualquer intenção de dogmatizar a coisa. Sim. Concorda? Concordo. Segundo, ele mesmo fala: a essa mensagem há de ser agregada outras mais, que também já vieram dizer a verdade. Sim. Ou seja, ele já faz menção, a verdade já está sendo construída muito tempo atrás. Agora não cabe a ele, como codificador, no papel de codificador, trazer algo comparativo dessa mensagem. Claro, claro. O trabalho dele é um trabalho de síntese. Exatamente. Pegou tudo que já tinha havido em termos de mensagens espirituais, sintetizou de forma objetiva, porque a maioria das mensagens anteriores eram alegóricas, eram simbólicas, eram subjetivas. Como chegamos à idade da razão, ele pegou e cientificamente colocou tudo em termos claros. 2 e 2 é 4. Pronto. Entende? É isso que é o trabalho maravilhoso da doutrina espírita, a síntese. Agora, a síntese não te proíbe a análise. Sim, claro. Entende? Você tem a síntese, então você pode abrir. Porque a raiz está ali, a base está ali. Por isso que chama obra basilar. É a base. Com a base, você pode navegar à vontade em todos os sites de conhecimento. Não tem problema. Não é proibido. Aliás, é saudável. Porque você vai perceber que tudo que está na doutrina espírita você vai encontrar nos Vedas, no Tao Te Ching, no I Ching, do Bhagavad Gita. Tem uma mensagem bem parecida. Tagore, né? Eu tenho um livro. Rabindranath Tagore, ele foi um poeta maravilhoso. Que o Divaldo recebeu mensagens dele. Rabindranath Tagore. Maravilhoso. Ele tem um livro que chama Gitanjali. Gitanjali é um livro de poema que é um encontro, que é parecido com São João da Cruz. É o encontro do espírito com o noivo, que é Deus. Então é essa busca do encontro. Gitanjali é fantástico. E aí, Gaina, é a Caminho da Luz, né? Que Emmanuel. É a Caminho da Luz? Acho que é, né? Que Emmanuel faz esse trabalho de apontar que em diversas épocas. Sim, Caminho da Luz. Sim, Caminho da Luz. Você já se todos. Sim, Caminho da Luz. Caminho da Luz. Exatamente que existe. Caminhando Jesus, que aí faz a gente ter essa visão, porque para quem tem uma visão mais tradicional, ele situa Jesus realmente há 2000 anos. Como os Espíritos nos permitem, nos auxiliam, tem uma visão muito ampla, então Jesus, na verdade, foi ele que orientou essa série de Espíritos tutelados a reencarnar, para já começar a passar alguns lampejos, né, da verdade, para que ela pudesse de forma contínua e crescente. Agora, o Gaian, tem uma questão também, né? O que eu observo? Então, os estudiosos da doutrina espírita, aqueles que buscaram aprofundar o conhecimento, como, por exemplo, Divaldo Franco e outros mais, eles conseguem buscar em Buda, buscar em Lao Tse, né? Enfim, trazer um conhecimento de outro campo, de outra seara, e fazer as conexões, né, de uma forma muito coerente. Talvez um receio que o movimento espírita adquiriu em relação a essas leituras e esses estudos foi porque no passado e ainda no presente, muitas pessoas
aí buscaram essas outras orientações Exatamente e fizeram correlações totalmente enviesadas. O movimento espírita, esse é o ponto. há alguns anos, estava extremamente confuso. Não precisou alguém falar, olha, vamos ficar aqui na codificação, porque exatamente esse nós é o não ponto. estamos ainda nem estudando a codificação. A gente vê isso intimamente, assim, é uma colocação, uma reflexão que a gente faz para todos nós, que é um pouco isso que você trouxe. Beleza, a casa espírita pode ter também um hospital? Pode ter, tem um hospital de Andovícia, tem outra situação. Tem casa espírita que tem uma creche, tem casa espírita que tem uma escola, mas o que é fundamental, né? Fundamental é que nós temos um estudo, que nós temos as palestras, que nós temos a evangelização infantil, que nós temos a nossa reunião de obsessão, porque essas tarefas ninguém mais vai fazer. A Brasil tem N instituições que fazem. Exatamente. Então, às vezes, essa era a preocupação, porque no passado muita gente lia um pouquinho de Espiritismo, já fazia uma outra leitura, fazia uma miscelânea e ninguém entendia, não sabia se estava na casa espírita ou se estava em outro lugar. E aquelas casas mistas que existiam durante muitos anos, né? Que ainda existe. Você não sabia o que era, e as pessoas com cores, as pessoas todas coloridas nas reuniões, ninguém entendia por quê. Então, assim, foi um pouco de receio. Sim. Mas eu acho que, à medida que a gente for aprofundando a codificação, a gente vai poder fazer com sabedoria o que o apóstolo Paulo já nos falava, né? Da gente ler de tudo e reter o que é de bom. O problema é que o nosso filtro do movimento espírita como um todo ainda está um filtro meio, né? E às vezes, aí eu lembrei o que eu queria falar. Às vezes você vai na casa espírita, você assiste palestras de temas variados, que eu acho que são importantes. Temas no campo da saúde, que eu acho que é importante, temas no campo educativo, mas a gente não vê ninguém falar do espiritismo mais. Esse Os que é o temas problema. básicos do espiritismo. Esse Então, que é o enquanto a problema. gente quer abrir para algumas coisas, outros querem fechar nesse sentido. A gente vamos voltar para os temas espíritas, porque esses temas são fundamentais. Então, esses temas que vai nos dar base para analisar qualquer outra coisa. Se nós conhecemos o feijão com arroz do espiritismo, a gente vai entender o que é uma depressão, o que a gente pode fazer para sair de uma depressão, como a gente pode ser um parceiro do nosso médico. Agora, se a gente estuda temas da saúde e outros temas o tempo todo e não estuda a base do espiritismo, a gente vai saber tudo de saúde, mas não vamos saber a visão espírita, que é o novo, né? Que é o que inova, que realmente que é a verdade. Né? Então, assim, É exatamente isso a questão, Quinzinho, ó, não tem mais nada para Fechou. falar. Você disse exatamente o ponto. Fechou. Tanto é que você não nos vê aqui falando de outras correntes. Nós, quando viemos trabalhar aqui, nós só usamos doutrina espírita. Hoje, talvez tenha sido exceção que nós enveredamos por outras correntes de pensamento, mas consubstanciadas da doutrina espírita. Mas o foco é justamente esse. É justamente esse. Talvez até para resgatar a consciência de que também restringir tudo. A questão é o seguinte, a finalização. A gente não consegue imaginar que tem como ter o conhecimento espírita sedimentado e que os conhecimentos anteriores que ajudaram a formar o conhecimento espírita possam ser agregados de uma forma não poluente, não astringente, não pervertida, né? Esse medo que a gente tem de agregar o conhecimento anterior. Se a gente conseguir entender que não precisa ser polarizado, que dá para ser o caminho do meio, né? Talvez o próprio movimento espírita já é uma expressão da receio. A própria criação do movimento espírita já é uma expressão máxima desse receio. É como o Gaio falou, estou querendo criar um índex espírita e um codex também. Conduta, não é só o que se pode ver e o que não se pode ver. Também o que se pode dizer, o que não se pode dizer, o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Sim, que está vendo quando a gente. Perigoso, eu acho isso perigoso, é um paradoxo isso. Inclusive assim. Agora, sem base fundamentada, não se ergue nem o caixão de areia. Isso. Então, por exemplo, só para rapidinho, que às vezes a gente é colocado numa situação até meio de constrangimento. Chega uma pessoa que assume palestra, ou um grupo de estudo, né? Ou pessoalmente, assim, olha, eu queria saber o que você acha de autor assim, assado.
né? Que é uma situação dessa. E aí a gente tem que pensar assim, quem sou eu para ser o index aí? Né? Olha, busque a codificação, busca ler a codificação, que aí você vai poder triar o que você deve ler, o que você não deve ler. É esse ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar. Cada um de nós tem que se ater à codificação para a gente fazer nossas próprias escolhas. E não alguém externo que vai dizer para nós, ó, esse pode, esse não pode. Isso realmente é totalmente incompatível, né, com a liberdade de expressão, liberdade de pensamento que a doutrina espírita nos traz. Né? Exatamente. Sabe as palavras. Né? É exatamente isso. Que é aí que a gente fica numa situação, porque são às vezes situações que se tornam um pouco conflitivas, né? Porque a gente percebe que você não pode proibir, mas também não pode ser licencioso, no sentido de fazer da casa espírita uma vitrine esotérica, que as pessoas falam de tudo e não falam de nada. Você entende? Porque as pessoas querem fazer enxertismo na doutrina espírita. E a doutrina espírita é completa em si. Por quê? Porque ela é um projeto espiritual. Ela não foi criada por Kardec. Entendeu? Ela é síntese. Se você pegar tudo que existe de pensamento espiritual e filosófico, a síntese está aqui. É síntese. Eu ouso dizer, desculpe se eu estou sendo radical, eu ouso dizer que é a síntese absoluta do pensamento espiritual humano. Até esse momento eu acredito que sim. Até esse nosso momento evolutivo. Entende? Eu tenho essa impressão também. E falo isso com bastante naturalidade, porque nós migramos por outras escolas antes de vir para o Espiritismo. Nós não nascemos em berço espírita. Até bem pouco tempo atrás nem espíritas éramos. Entende? Então, é exatamente isso. Eu acho que a gente deve usar essa permissividade, essa chance que nós temos de conseguir remeter aos conhecimentos anteriores, né, vamos dizer, não espíritas. Vamos aproveitar essa chance de uma forma de reforçar o que a gente já acredita no espiritismo. Não transformando uma vitrine esotérica, mas relembrando de onde nós viemos. Hoje nós estamos aqui porque antes, assim como a gente olha para o cara e fala assim, nossa, tudo começou com uma roda de pedra. Como é Sócrates, tudo começou de gente descobriu o fogo. Então, assim, fazer a mesma menção a isso, né? Sim. Com a gratidão devida. A gente tem que se grato a esses estudos que eles fizeram atrás dessa mensagem. Sim. Agora, o problema é exatamente o que o Guilherme falou, fazer uma doutrina esotérica. Eu acho que esse termo encerra perfeitamente a nossa preocupação na discussão. Não transformar a doutrina esotérica. Exato. Você tem o vinho de luz em casa? Não. Você lê a lição 2, vê como vives, que fala sobre o trabalho. Aí o Lucas, aí fala cada trabalhador, carpinteiro, o servidor, o administrador, o comerciante. Aí termina assim, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Aí fala de cada um na sua trajetória daquele trabalho e servindo ao Senhor também, né? Trabalhando corretamente, sendo um bom funcionário, e crescendo, evoluindo e também servindo ao Senhor. É interessante que lembrou um pouco dessa lição, foi da outra vez. Sábado que vem vai ser Mazinho com a vida no mundo espiritual, o tema. Mazinho vai trazer esse tema. Então vamos fazer nossa oração, gente. Esses estudos são gostosos porque eles vão. Né? Se a gente não se vigiar, a gente fica criando história. Diariamente, né? Com certeza. Porque o objetivo da doutrina espírita é isso. Por isso que ela não é dogmática. Uma doutrina espírita nunca fica falando de verdade absoluta. É assim porque tem que ser e acabou. Mas por quê? Não tem porquê. Você tem que aceitar. Nunca. A doutrina espírita é o contrário. Você tem que questionar sempre. E se no seu questionamento você não achou lógica para isso, abandona. Pelo amor de Deus. Abandona. Mesmo que o mundo todo esteja falando que é assim, se você não encontrou sentido para isso, abandona. Porque você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Com certeza, que nem quando eu ia em Esteira com meu pai, eu falava assim com meu pai, há 1 ano, 2 anos atrás, pai, eu estou indo para te agradar. Não porque eu estou gostando. Então, eu acho que eu estou errado de
só pra te agradar, entendeu? Maneiro. Antigamente. Aí hoje em dia, o que acontece? Eu que chamo ele pra vir. Não, mas você E tem que hoje, chamar porque eu sou apaixonado. que nem hoje deu 6 e pouco, eu já estava arrumado lá no quarto dele esperando se arrumar. Então, porque hoje eu tenho o prazer de vir, que eu tenho a mente mais aberta, que eu entendo melhor, que eu analiso melhor. Então, mas antigamente não, antigamente eu vinha por ele. Para agradar. Isso é uma beleza isso que você está falando. Nossa. Esse é o caminho. Sempre faça isso. Se algo não te agrada, não importa. Pode ser Jesus te falando que é certo. Duvide. Porque nada pode aviltar a sua razão. Com certeza. É que nem. Não pode. Que nem minha namorada. Eu liguei para ela, ela perguntou como foi a palestra. Eu falei, ó, eu tinha investido, ó, foi dessa maneira e dessa e dessa. Não me começa a me falar essas coisas não, porque eu não gosto disso não. Aí acabou que. Aí eu falei para ela, olha, eu não vou te falar mais, só quando você me perguntar, entendeu? Claro, e aí você está sendo sensato. Entendeu? Só quando você me perguntar. Claro, você está sendo sensato. Porque é outra questão do Espiritismo. O Espiritismo nunca impõe, ele só expõe e mostra. Com total liberdade. E isso é que faz a diferença. Entende? Isso. Você está num caminho bom. O fruto está maduro. Você ainda vai fazer muitos gols espirituais. Vamos então fazer nossa oração. Nosso pequenino Lael. Parece aqui também? Tudo mais. Vai pagar? Então, nesse momento, encerrando as nossas atividades iluminativas nesta casa, onde e quando contamos com a presença dos benfeitores espirituais, vamos nos recolher ao nosso íntimo, ao nosso ser interno. Vamos, por alguns segundos, fazer silêncio mental, fazer silêncio emocional e vamos nos preparar para doar fluidos benéficos aos nossos irmãos, alguns aqui trazidos e presentes e outros que estão em dimensões diferentes da nossa, em mundos da erraticidade inferior e que necessitam desse fluido amoroso, desse fluido espiritual, dessa emanação mental que podemos espargir para eles em benefício de sua elevação. Então vamos ficar alguns segundos em completo silêncio, relaxamento, procurando nos posicionar corretamente para essas doações fluídicas. Neste momento, vamos entrar em oração, solicitando a cada um que aqui está, que emita vibrações fluídicas, luminosas para o plano etérico, para que possam ser colhidas pelos benfeitores espirituais em prol de alguns dos nossos irmãos que estão em sofrimento. Então vamos elevar as nossas súplicas ao princípio superior, causa primária de todas as coisas, Deus,
e ao reitor espiritual deste planeta, Jesus, assim suplicando: Divino Mestre, amigo constante de nossas jornadas, Tu que amparas o caído, Tu que ergues aqueles que se desviam e precipitam-se em abismos, Tu que é a fonte suprema da redenção iluminativa para os espíritos em evolução neste planeta. Nós, Divino Mestre, nesta noite e nesta casa, com amparo da espiritualidade maior, todos eles obreiros de vossa messe, suplicamos-te, Divino Pai, Divino Amigo, que ampare, que dê condições, forças, elementos conscienciais para que esses irmãos que estão aqui no ambiente, trazidos pelos benfeitores espirituais para assistir à palestra falando do Evangelho e da doutrina, para que eles possam, neste momento, receber as nossas dádivas incondicionais de amor. A ninguém queremos corrigir, a ninguém queremos ensinar, queremos apenas partilhar do nosso amor e da nossa alegria de estar focado no plano evolutivo universal. Também, Divino Mestre, suplicamos por aqueles irmãos que se encontram na erraticidade inferior, aqueles abandonados, esquecidos, que nenhuma súplica e nenhuma oração lhes chega. Neste momento, que esses focos de luz emitidos por esses seres que aqui estão possam atingir nas mais distantes, profundas e obscuras regiões da erraticidade inferior, possam, como um lampejo de consciência, despertá-los para um sentido de retorno ao projeto evolutivo, para que possam suplicar por ajuda, porque necessitam de ajuda, pois sabemos que tudo aquilo que a Ti pedirmos com fé e sinceridade será dado, que a porta em que se bate abrir-se-á. Então, Divino Mestre, por eles, não por nós, suplicamos a vossa misericórdia, que hoje, Divino Mestre, nesse momento, uma alma seja ascensionada das regiões purgativas e elevada para as casas de socorro e amparo, para as colônias espirituais, para que possam vivenciar do amor curativo, do amor misericordioso, que é toda emanação divina para o planeta e para o universo. Que assim seja. Vamos voltar então ao nosso estado de consciência normal, ciente que cumprimos os nossos deveres essa noite.